Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Preservemos a vida. O Evangelho de Jesus é fonte permanente de orientação para todas as nossas atividades e comportamentos. No Sermão da Montanha, comentando o mandamento do Decálogo do Êxodo 20, Jesus observa: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. A despeito dos alertas milenares que a Bíblia nos oferece, tanto através do Velho como do Novo Testamento, os homens, de uma forma geral, consistem em atentar contra a vida, seja a do próximo ou a própria, seja eliminando-a ou abreviando-a,
Não se apercebem de que toda a violência que cultivam, matando, agredindo ou humilhando, praticada em nível pessoal, familiar ou social, retorna sempre na forma de dor e sofrimento, gerando toda a sua infelicidade. Quando ocorrem as tragédias, sentindo-se inseguros, os homens buscam a paz desesperadamente, esquecidos de que a paz não se encontra pronta. Ela é fruto da nossa ação, necessita ser construída por nós e só se constrói uma paz verdadeira e duradoura através da prática do bem, tal como nos orientam os ensinos cristãos. A cada um segundo as suas obras. Se a humanidade pretende realmente eliminar a violência que graça em seu seio, em todas as formas de manifestação, tais como as guerras, o terrorismo e a miséria, terá que valorizar a vida dos seus membros, que são os próprios homens, começando por defender e respeitar o direito que todos têm de viver, independentemente do seu tempo de vida física, de alguns minutos a muitos anos, independentemente também dos problemas ou limitações físicas que o ser humano possa apresentar, o direito à vida deve ser sempre preservado, pois falece ao homem a compreensão integral de todo o processo da vida humana, o que torna ilícita qualquer intervenção de sua parte no sentido de eliminar ou abreviar a sua existência. Preservemos a vida, valorizando e dignificando com a prática do Evangelho, já que os seus ensinos retratam com fidelidade as leis divinas, sintetizadas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cuja vivência proporciona a todos o progresso necessário à construção da própria harmonia interior, na condição de espíritos imortais que somos. A vida, meus irmãos, é bem supremo que somente a Deus, nosso Pai e Criador, que a concede, é lícito tirá-la. Apesar de sermos advertidos à exaustão quanto aos compromissos que temos perante a vida, em vez de sermos espirituais, insistimos nos prazeres do corpo. Investimos todo o nosso potencial físico e intelectual na obtenção de prazeres e confortos que nos deem condições sociais de respeitabilidade e destaque. Quem de nós ousa dizer que isto não é verdade? Que não é assim que pensamos e agimos? Quem não quer a melhor casa, a melhor roupa, o melhor carro? E outras muitas coisas mais. O tempo passa, porém, e o vazio se instala em nós. A felicidade que buscávamos como posição diante da sociedade não chega como imaginávamos, nem nos dá a garantia de um futuro ou de uma velhice serena. Com a idade chegando, um vazio se apodera de nossos projetos e ficamos perdidos por falta de um alicerce que nos sustente com segurança. A menor doença, a simples contrariedade, a ingratidão que sempre nos visita, ou uma ruína em qualquer área, econômica, sentimental, intelectual, nos causa grande sofrimento. Como não investimos para aprender o que realmente é a vida,
ficamos sem estrutura quando ventos mais fortes nos balançam, dada a pouca solidez das nossas convicções sobre o que realmente devemos esperar como encarnados em um planeta inferior. Só cuidamos de um lado da nossa vida. Faz-nos lembrar do soneto de Olavo Bilac, Corpo e Alma, quando ele diz: se tens uma alma e se essa alma criatura que te foi dada como um grande bem, quer um dia ascender, ganhar altura, ser um astro no além. Tu tens um corpo e um corpo que procura rastear na lama do instinto advém. Quando sem dó traga-lo a crova escura, será lama também. Nessa finalidade atende, ó louco, corpo e alma são teus, a lesma e o astro. Um quer subir e o outro andar de rastro. Pois o que me surpreende e em que me espanto é que do corpo, que é nada, cuidas tanto, e da alma, que é tudo, cuidas pouco. Como se cuida da alma? Alguém poderia ter curiosidade em saber? Responderíamos que é contrariando as necessidades e os assédios extremos do corpo. Viver comedidamente quando se trata de atender aos apelos materiais em relação às comidas, aos prazeres, às festas, os vícios e às necessidades íntimas do mundo, a fim de não se comprometer além do necessário e criar problemas difíceis de solucionar, doenças, inimizades, insatisfações e desarmonias de toda ordem. Ninguém desconhece a importância do corpo como templo sagrado do espírito, que deve ser tratado com maior respeito e gratidão, porque abriga uma alma em tarefa de crescimento. Maltratá-lo significa adoecer e reduzir o tempo de encarnação, classificando-nos como suicidas indiretos. É o que quase todos nós somos, e teremos de completar um dia, sabe-se lá quando, o período que esbanjamos. Se considerarmos que a volta da vida na matéria é ainda para nós, por muito tempo, inevitável, devido à grande imperfeição que nos caracteriza, o conhecimento deveria fazer-nos mais prudentes para aproveitarmos mais esse período de vida no corpo, cada dia mais difícil de conseguir. Com a proliferação da sexualidade irresponsável, quando o sagrado ato da criação passou a ser banalizado como instrumento de prazer e comércio, seja pelos próprios agentes, seja pelos comerciantes, nascer no mundo passou a ser uma tarefa heróica. Independente dos equívocos no campo do sexo, a dificuldade financeira das pessoas fazem com que elas reduzam seus compromissos familiares, tendo menos filhos, especialmente os de mais condições financeiras. Canalizam suas economias para outras prioridades, porque ignoram a importância da procriação quando se dá oportunidade a que um novo espírito cumpra sua programação de crescimento na matéria. Ensina-nos o espírito André Luiz que este momento de encarnados é o mais importante da vida do espírito, porque ele tem a companhia da dor, da dificuldade, que impulsiona o progresso. Em 2 séculos, diz o orientador, progredimos o equivalente a 1 ano-luz, caso vivêssemos apenas como espíritos desencarnados. Só se é necessário que acreditemos nisso e que realmente aproveitemos o momento. Esta é a razão porque a maioria de nós se sente decepcionado ao desembarcar na erraticidade. Constatamos pelo filme da consciência como perdemos nosso tempo enquanto vivíamos na matéria. Poderíamos ter desfrutado de tudo o que Deus nos oferece, desde que investíssemos um pouco de nossa energia
e inteligência na preparação do espírito imortal, porque é ele quem sobrevive a tudo e não desaparece no laboratório da natureza como os componentes que formam o corpo material. É preciso aproveitar a vida, ouvimos frequentemente. Daqui a pouco você morre e fica tudo aí. Ah, se fosse assim, como seria simples. Quem aproveitasse ou não aproveitasse a vida, como nos é aconselhado, teria o mesmo final. Depois da morte, ter aproveitado ou não faria diferença. Infelizmente, para nós, isso não é verdade. Aproveitar a vida é saber que esse momento breve da encarnação se destina à educação do espírito que somos, para que no futuro ele tenha mais alegrias, seja como desencarnado ou como nova pessoa, em muito melhores condições para viver de novo nos mundos materiais, aqui onde quer que seja. Preparemo-nos, porque isso ainda vai durar muito e muito tempo. Não nos iludamos. Quantos anos você vai viver? A gente não sabe. Tem gente que vive 95, 93, 102, 78, 28, 12, 6 meses, né? E o que você está fazendo com o tempo desta encarnação aqui? A gente tem um monte de encarnações, se eu não resolver tudo agora, e não resolverei mesmo, tem outra, e claro, tem mesmo. Mas a chance da encarnação é uma super chance que nós estamos tendo. Se você está encarnado, aproveite a sua encarnação. Vamos pensar um pouquinho o que você está fazendo da sua encarnação. Onde é que eu estou pondo foco na minha vida nesse momento? Onde é que está a minha atenção? Qual é o meu objetivo na vida? Sabe aquela coisa de o que você quer da vida? Qual é o seu objetivo na vida? As pessoas falam muito em legado. Ah, qual é o legado que você vai deixar? Como é que você vai ser lembrado no futuro? Eu acho isso uma bobagem. Para mim, ser lembrado não importa, né? Aliás, pouquíssima gente é lembrada. Cristo é lembrado depois de 2000 anos. Gandhi, Buda, São Tomás de Aquino, uma série de grandes personagens ainda são lembrados hoje em dia. Mas muita gente que morreu há 200 anos, há 500 anos, 700 anos, há 50 anos, nem mais é lembrado. Quanto tempo nós seremos lembrados? Talvez 100 anos, 150 anos, até a segunda, terceira geração de nossa família, depois não mais. Então essa história de ser lembrado, para mim não importa. Mas o legado, o que você faz, o que você deixou, isso talvez importe, né? Outro dia eu estava numa festa na casa de uma amiga, muito interessante. E no final, no jantar, éramos alguns casais, estávamos sentados assim, em círculo. E essa dona da casa falou, vamos conversar um pouquinho aqui, o que vocês querem fazer ainda que não fizeram na vida? Cada um começou a falar. Coincidentemente, eu era o último da roda. E as pessoas foram falando o que queriam fazer, e eu fui ouvindo e pensando o que eu ia falar. E cada um foi falando uma coisa, mas em geral eram coisas muito concretas. Ah, eu quero viajar para a Tailândia. Ah, eu quero ainda construir uma casa de campo. Coisas assim muito físicas, muito concretas, né? E eu pensei se eu falava o que eu estava pensando ou não. E estava na dúvida para não parecer arrogante, mas resolvi falar. E vou contar para você o que é que eu falei. Eu disse o seguinte, o que eu quero mesmo é fazer diferença na humanidade. Meio chocante, né? Meio grande esse negócio. Parece arrogante, parece prepotente, não é. O que eu quero é, ao longo dessa encarnação, ter feito algumas coisas que de fato têm algum valor para quem? Para a humanidade, para todo mundo. Quem é a humanidade? É a minha família, sou eu mesmo, são as pessoas do meu entorno, as pessoas do meu país e as pessoas da Terra como um todo, encarnados e desencarnados. Se a gente pensar assim, se cada um quiser fazer uma diferencinha para a humanidade, você já pensou o que vai acontecer com a humanidade? Cada um trabalhando um pouquinho para fazer uma diferencinha, uma diferença média, uma diferençona, o que vai acontecer? E cada um consegue fazer. Você pode falar, mas eu sou um cara muito simples, eu quase não estudei, eu não tenho poder, eu não tenho recursos, eu só atuo num pedacinho, não tem nenhuma importância. Cada um fazendo um tiquinho, no seu cantinho, a soma desses tiquinhos vai dando um ticão. Então pense um pouquinho, o que é que você está fazendo da tua vida? Você já pensou qual é o seu objetivo na vida? O que é que você está fazendo pela humanidade? Não por você, por todos. Isso dá prazer, isso dá felicidade. Esse, de fato, deve ser o nosso objetivo. Essa é a felicidade da vida e esse é o melhor jeito de você aproveitar a sua encarnação.
que tu és o dono da arte de viver. Caminhas tão cansado e agora choras e fechas os teus olhos pra não ver a dor, a violência, a fome, a guerra. Caminham ao teu lado, mas não queres crer que tu és o dono da arte de viver. Vem transformar a nossa terra, viver uma nova era, num mundo mais irmão. Vem plantar a semente agora, construir uma nova história de paz e renovação. Vem transformar a nossa terra, viver uma nova era, num mundo mais irmão. Vem plantar a semente agora, construir uma nova história de paz e renovação. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Bons pensamentos. Carecemos ter maior cuidado com os pensamentos cultivados diariamente. Não custa recordar a ideia fixa plasma a nossa realidade exterior. Construímos nossos problemas de hoje a partir de um pensamento equivocado que se perpetuou no tempo. Tomemos com maior seriedade a advertência do Senhor quanto à necessidade da vigilância sobre nós mesmos, a fim de não cairmos na tentação das próprias inferioridades. A nossa casa mental requer também os procedimentos de prevenção que o homem encarnado vem adotado, para tornar sua moradia mais segura contra o assédio criminoso. Não desconsideremos a atuação perniciosa de espíritos infelizes que tentam, a todo custo, invadir nossa cidadela psíquica para roubar a nossa paz de espírito. A rigor, ninguém pensa sozinho, pois sempre comungamos nossos pensamentos mais secretos com os seres espirituais que vibram em nossa faixa mental. A vigilância se equipara a uma espécie de alarme, que nos avisa sobre a necessidade de mudar a sintonia, a fim de bloquearmos o contágio mental vindo das sombras. Pensar bem é pensar com Jesus. Não ilumines a tristeza. Estejamos atentos para não iluminar nos caminhos por onde a tristeza venha a penetrar e criar raízes. Diante dos momentos em que te sentires sombrios, lembre-se que dias mais escuros Jesus passou para nos ajudar. Diante da morbidez de sentimentos negativos, apoia-te na simplicidade da prece e jamais te esqueças que eles te procurarão para que faças movimentos na direção oposta, a fim de te lançares em melhores porções fluídicas. Mas quem são eles? Eles
são os enviados de Jesus. Se a tristeza tenta te agasalhar a ponto de ameaçar tuas tarefas, para e reflete sobre os momentos que estás vivenciando. Alguma influência passaste a armazenar que tenta prejudicar-te a caminhada. A não ser que seja uma tristeza acalentadora, como aquelas acontecidas quando parte uma pessoa amiga para longe e sabemos que a falta da sua presença diante de nós modifica o dia a dia. Mas também sabemos do seu regresso em pouco tempo. Portanto, por isso não nos colocamos no âmago da angústia, nem dentro de tristezas prejudiciais, visto tratar-se simplesmente de horas desconfortantes pelo afastamento de alguém querido, e logo nos recompomos, porque a vida segue e precisamos acompanhá-la. Todavia, se o clima desalentador te chegar à profundeza do ser, complicações estarão por vir, pois deixaste que a tristeza se acomodasse no teu íntimo. Daí, ela irá proporcionar-te uma série de incômodos, procurando levar-te ao desequilíbrio generalizado, até que te vejas como um trapo atirado na vala coletora de esgotos. Em casos desta ordem, a espiritualidade perniciosa aproxima-se e usa os seus tentáculos para potencializar as cargas deletérias. São momentos que requerem um trabalho espiritual bem direcionado, no sentido de fazer com que o ser desperte para as verdades da vida e se desligue das amarras infernais, possibilitando, inclusive, que se possa ter campo satisfatório para desmanchar o vínculo estabelecido com espíritos adversários do bem, aproveitadores dos deslizes aos quais muitas vezes nos submetemos. Estejamos atentos para não iluminarmos caminhos por onde a tristeza venha a penetrar e criar raízes. A luz ilumina-nos as estradas, principalmente durante a noite. Pois bem, a tristeza, quando perambula em nosso pensamento e permitimos que se sustente durante nossas ideias escuras, essa permissão é como se estivéssemos iluminando o caminho para que ela mais se aprofunde e domine nosso íntimo. Estaremos dando-lhe a permissividade para estabelecer-se e tomar conta da nossa vontade. Assim procedendo, a depressão agradece e acomoda-se, movimentando-nos para o abismo do vazio. Vazio tal que, quando acontece muitas das vezes, leva o ser a um total desamor próprio e o aprofunda até que perca por completo a flexibilidade de entrelaçar as linhas do raciocínio, provocando desta forma a inexpressividade, ou seja, o nada passa a construir visão geral. Se o fogo acontece, é o mesmo que a água que o apaga. Este é um quadro demasiadamente severo de apatia total. Quando se evidencia, requer um trabalho espiritual de constantes irradiações positivas
paciência e perseverança. Não podemos esquecer as químicas necessárias na ajuda do equilíbrio orgânico, já que este instrumento também desajustou-se pelos constantes desarticulados e indiferentes pensamentos. Porquanto espera-nos a sensível verdade, o refazer das vertentes benignas pulsantes do Espírito. É preciso reavivá-lo, fazendo-o sentir que existe, trazê-lo para a vida, porque esta, em seu interior, esvaiu-se. Se comandos mais íntimos neutralizaram-se, estão perturbados, travaram-se. Daí a urgente prescrição de emanar-se toda a energia possível e impossível para despertar a essência mais profunda no cerne do espírito e possibilitá-lo novamente a assumir os comandos de si mesmo, desatrofiando-os e modificando-os para o acionamento dos corpos que ocupa, voltando a deslanchar pelas estradas da vida. Todo esse trabalho requer atenção ímpar e amor incondicional, sem quaisquer restrições, a fim de transferir sempre energias benignas, bem qualificadas, que se anteponham com rigor àquelas imprestáveis, acolhidas e acobertadas. Deus estará provendo. Abra seu coração. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Muitas vezes mal interpretado, outras tantas desprezado e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de Mestre, mas não aceitamos que Ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que Ele é médico das almas, mas não seguimos suas prescrições. Dizemos que Ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito.
Pense nisso. E se deseja se dar essa oportunidade e não sabe por onde iniciar, comece por conhecer a proposta de renovação moral trazida pelo Mestre de Nazaré. Jesus dividiu a história da humanidade e seus ensinamentos têm a lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, orientar-nos por suas sábias lições é uma questão de inteligência. Afinal, ele conhece o caminho que nos conduzirá na direção da felicidade plena que tanto desejamos. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seu coração magnânimo acolhia todos aqueles que o buscavam com desejo sincero de aprender. Seu abraço de luz envolvia as almas sedentas de paz. Seus sábios ensinamentos são atuais e capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros. Seu convite é ao amor e à instrução, as duas asas que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva. Pense nisso e destrave as portas do seu entendimento. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida, Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo
que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Aos jovens. Gostaria de registrar algumas palavras de esperança aos nossos jovens. E sentimos nesse momento um forte desejo das esferas superiores para que essa mensagem chegue aos corações juvenis cercadas das bênçãos divinas. Tenham certeza, meus amigos, que essas humildes palavras estão carregadas do imenso amor de Jesus, deste mesmo Jesus que um dia também passou pela juventude e que por isso entende muito bem o que se passa no coração de cada um de vocês. Compreendemos que nessa fase a necessidade da autoafirmação é mais intensa, pois, em regra, o jovem se sente bastante inseguro quanto ao que de fato ele é e quanto àquilo que a família e a sociedade esperam dele. Mas não vamos deixar que essa insegurança natural e passageira seja preenchida por hábitos nocivos e por companhias perturbadoras, que somente irão comprometer o nosso presente e futuro, colocando em risco a própria reencarnação. Em regra, na juventude somos muito carentes de aprovação alheia, sobretudo a daqueles que estão em nossa faixa etária. Por isso, a questão das nossas companhias ganha substancial importância, o que nos obrigará a uma atitude seletiva em relação às amizades que elegeremos para nós. Nesse aspecto, os grupos cristãos de jovens representam um campo de sementeira de amizades profícuas e benfazejas, a construção de uma boa autoestima, fundada no amor, no respeito ao próximo e na responsabilidade que cada um deve ter em relação à própria vida. Infelizmente, milhares de jovens têm voltado da terra em lamentáveis condições, quase todos vítimas do álcool, das drogas, do crime organizado e da ausência de valores éticos morais, que a família e a sociedade não ajudaram a construir. Todos tinham lindos sonhos que os falsos amigos fizeram desmoronar, que as drogas acabaram de liquidar, que a ociosidade fez questão de sepultar, que a ausência de um sentido superior para a vida terminou por destruir. Caros amigos da juventude, nossa segurança só pode estar em Deus, que nos ama incondicionalmente, sem outro interesse que não seja o da nossa felicidade. Nossa segurança está no familiar querido, que nos orienta aos passos da senda do bem, está no trabalho digno, que nos faz sentir úteis e importantes na comunidade onde Deus nos inseriu, e está no estudo, que abre a nossa mente ao progresso que devemos conquistar. Está na percepção de que a vida é muito mais do que simplesmente gozá-la, irresponsavelmente, porquanto seremos chamados a experimentar tudo aquilo que viermos a semear. Fora disso, o barco da nossa vida navegará em águas turvas e perigosas. Se a nossa vida está em perigo, voltemos logo ao seio da nossa família e dos leais amigos, que somente nos desejam a felicidade. Peçamos ajuda junto aos profissionais especializados da medicina e de psicologia, a fim de que tenhamos as ferramentas necessárias para a libertação do nosso passado de enganos. Procuremos um trabalho digno que nos ocupe a mente e as mãos, a fim de que nos sintamos úteis perante a vida. E não deixemos de recorrer urgentemente a Jesus, suplicando a Ele que nos ajude a sair do pantanal de aflições em que estamos submersos. É verdade que Jesus salva, mas salva apenas aqueles que estão comprometidos com a própria renovação interior. Coragem, jovens! O Cristo nos ama imensamente, intensamente. Lembrem-se disso todo instante.
Leitura da revista Reformador. Suicídio na adolescência. Abre aspas. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fecha aspas. Assim está escrito no Evangelho de Paulo. O suicídio é acontecimento epidêmico, trágico, doloroso e de escala mundial. Aumenta dia após dia, ainda que se considerem apenas os dados oficiais. Segundo projeção estatística da Organização Mundial de Saúde, a OMS, realizada no início da atual década, as taxas de suicídio aumentaram 60% nos últimos 40 anos. São valores que definem a desoladora ocorrência de um suicídio a cada 40 segundos no planeta. Caracterizado como problema de saúde pública e como um dos maiores desafios que a sociedade enfrentará no século XXI, a OMS informa também que o suicídio é a terceira causa de morte em pessoas com idade entre 15 e 44 anos. É a segunda de mortalidade juvenil, superada apenas pelos acidentes de carro e de moto, não se computando nesta análise as tentativas de suicídio, cujos índices são 20 vezes maiores. Se o ser humano fosse educado com a compreensão de que a vida não lhe pertence, que é uma concessão divina, entenderia que somente a Deus assiste o direito de retirá-la. Perceberia então que o suicídio voluntário é sempre uma transgressão da lei divina. A contribuição espírita nesse contexto é de grande valia. Munidos de compaixão e pondo em prática ações eficazes, podemos auxiliar pais, crianças e jovens que batem às portas da nossa casa espírita em busca de socorro. Irmãos uns dos outros pelos laços da família maior, a humanidade. Atentar contra a própria vida sempre traz repercussões infelizes ao infrator, como nos informa o saudoso Chico Xavier em entrevista concedida à Folha Espírita. Assim disse Chico, abre aspas, todo suicídio traz consequências muito graves nas estruturas do corpo perispiritual. O estudo futuro da origem da criança excepcional, por exemplo, vai abrir um campo imenso de pesquisas altamente proveitosas sobre essas repercussões. Tenho visto muitas vezes o câncer infantil como consequência do suicídio em vida anterior. Fecha aspas. Há adolescentes, contudo, que cometem o suicídio não por falta de cuidados dos genitores ou de uma educação familiar desatenta, mas em razão de dificuldades próprias, evidenciadas no caráter e no comportamento, relacionadas a equívocos cometidos perante a lei de Deus em existências passadas. Tais espíritos sintonizam com espíritos transviados, desde os primeiros momentos da reencarnação, estabelecendo entre eles laços que favorecem acesso ao sombrio mundo das viciações e de tantas outras perturbações. No livro No Mundo Maior, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, tem uma parte assim, abre aspas, diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. A princípio, são meros descontentes e desesperados,
que passam despercebidos, mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Aflitos e semimortos, são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem, encovados em princípios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. Fecha aspas. As causas do suicídio são igualmente semelhantes nas classes ricas e pobres, do Brasil e de outras partes do mundo, com mínima variedade estatística, visão imatura ou deformada sobre a morte, associada ou não à desencarnação de um ente querido, clima familiar conturbado, abuso sexual, violências físicas, alcoolismo, consumo de drogas geradoras de dependência, imaturidade materna, conflitos diversificados, identidade sexual, problemas psiquiátricos, relacionamento interpessoal, autoimagem corporal, autoestima, tentativas anteriores de suicídio e etc. As pesquisas realizadas no Brasil e na América Latina apresentam um fator a mais: desesperança em relação ao futuro, produzida pelo difícil acesso à escola, pelo desemprego e pela pobreza. O suicídio na adolescência é um problema de todos nós, encarnados e desencarnados, habitantes deste planeta. Por meio de uma consciente mobilização social, podemos cooperar com os espíritos superiores, responsáveis pelos destinos da humanidade terrestre, participando ativamente dos programas de regeneração por eles definidos. Neste cenário, anotemos o conselho do benfeitor espiritual semelhante ao do apóstolo Paulo. Abre aspas. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Prece por um suicida. No capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida
que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Com a prece sugerida pelo codificador do Espiritismo, oremos em favor de quem muito precisa da nossa ajuda. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma daquele em quem penso nesse momento. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras expiações. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Assim seja, Senhor. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Anunciou Jesus. Vida na verdade é plena liberdade, enriquecida de amor. Força da vida ao bem em plenitude, os braços da juventude, garantindo uma estrada florida. Da borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa descoberta, é a liberdade já quase perfeita. Juventude e vida, o saber namora o coração. O Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Juventude e vida, o saber namora o coração. O Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida.
descoberta.